Irmãos e irmãs em Cristo, nesta caminhada de preparação para a chegada do Senhor, no Evangelho de hoje, nós escutamos a voz de João Batista, aquele que anuncia a vinda do Messias e pede que um caminho seja feito, que um caminho seja preparado para que acolhamos a vinda do Senhor que está próximo de nós. É curioso que João faz a sua pregação não no templo, não no meio da cidade. João realiza a sua pregação no deserto. O deserto aqui tem um sentido muito profundo, porque nas Escrituras, o deserto não é aquele que está na nossa mente, que nós recordamos dos filmes, dos desenhos, aquele que vem uma bola de mato assim pulando no meio da areia seca. Não, o deserto na Bíblia não é assim. O deserto na Bíblia tem até água, porque João batizava ali no Rio Jordão. A verdade é que a palavra deserto significa lugar de silêncio. Um lugar que não tem muitas vozes, para que se possa ouvir a voz de Deus. Quando a gente, por exemplo, vai num lugar que não tem ninguém, ou passa por uma rua vazia, nós dizemos que aquela rua é uma rua deserta. Se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer um retiro, quando a gente escuta o pregador do retiro, logo em seguida a pregação vem um momento de grande silêncio, que também é chamado de deserto. O deserto é silencioso para que se escute a voz de Deus. E João grita no deserto para romper a surdez dos corações, para que as pessoas tenham condições de prestar atenção na mensagem do Senhor. Hoje nós temos muita dificuldade de lidar com o silêncio. E muitas coisas nos roubam do silêncio, porque nós temos um telefone na nossa mão que o dia inteiro faz com que a gente veja, ouça notícias, músicas e tudo mais. Quando a gente vai arrumar a casa, a gente liga o som no talo, no último volume, porque a gente acha que os vizinhos têm obrigação de escutar o que a gente gosta também. Não basta a gente escutar a música para nós, a gente quer obrigar os outros também a escutar as nossas músicas. Mas se a gente vive uma vida muito barulhenta, muito agitada o tempo inteiro, a gente não percebe a mensagem que Deus quer hoje nos transmitir. Imaginem, por exemplo, meus irmãos e irmãs, que nós estamos tomando conta de um bebê. Se a gente está tomando conta de um neném, o neném, para se comunicar com a gente, ele chora. Mas se a gente coloca o bebê lá num quarto, lá num canto, e a gente vai para o outro canto e coloca a música no último volume, a gente não vai escutar o bebê chorando. Não tem muito tempo que aconteceu um fato muito triste. Uma mãe foi para uma balada dessas por aí e deixou o neném em casa, sob os cuidados de uma outra criança de 5 anos. Em resumo, a mãe foi para a festa, ficou lá no tuш a noite inteira. Quando chegou em casa, o bebê morreu. Isso é uma história real. E aqui não se trata de responsabilizar a mãe, porque a criança certamente tem um pai. E cadê o pai dessa criança? Se a mãe saiu, onde está o pai? A questão aqui não é essa. A questão é, se eu quero escutar uma criança que chora, eu preciso de silêncio.
E quando a gente celebra o Natal nas nossas casas, o que a gente costuma fazer? A mesma coisa. Coloca um som lá nas alturas. Muitas vezes com a música mais indecente da face do universo. E aí todo mundo bebe bastante, acaba a festa, só fica o quê? Latinha para cá, latinha para lá, e um ou outro caído no chão. Mas no meio disso tudo, no meio de tanta bebida, no meio de tanta música, a gente não escuta o menino que está no presépio. A pregação de João no deserto, antes da pregação de Jesus, é para que a gente aprenda a fazer silêncio agora, para que quando Jesus chegar, a gente consiga escutar a sua voz. Mas o problema, meus irmãos, muito além de uma festa de Natal, é que a gente vive no barulho o tempo inteiro, e quando a trombeta tocar, será que a gente vai escutar? E quando Deus nos chamar, será que a gente vai escutar? A trombeta não vai demorar a tocar. Deus não vai demorar a nos chamar. A verdade é que a trombeta está tocando há muito tempo. Deus está nos chamando há muito tempo. Mas por causa da falta de silêncio, por causa da nossa confusão interior, a gente não escuta o menino que chora, a trombeta que toca e o Deus que nos chama incessantemente. É preciso, irmãos e irmãs, aprender a fazer silêncio por atitudes concretas. Não se trata aqui de uma abstração, mas de coisas reais. Na pregação de João, ele diz: é preciso produzir frutos de conversão de verdade. É preciso provar a nossa conversão por meio de uma atitude. E qual é a primeira atitude para que a gente se converta? Fazer silêncio e rezar. Assim como Jesus nos ensinou, quando você for rezar, entre no seu quarto, feche a porta e converse com o seu pai que está escondido. E o seu pai que está escondido te dará a resposta que você precisa. Mas se a gente não der esse primeiro passo, a gente nunca vai se converter de verdade. Se a gente não fizer um esforço real, a gente não vai passar por uma transformação espiritual verdadeira. E talvez um sinal de conversão para nós e para nossa família seja também a celebração de um Natal diferente. Quem sabe a nossa celebração do Natal desse ano não seja de uma nova forma. Que a gente troque as músicas terríveis por canções que agradem o coração de Deus. Não se trata apenas de músicas religiosas, mas de músicas decentes, com uma letra sensata, calma. Que a gente, quando estiver bebendo e se confraternizando, saiba a hora de parar, para que a gente permaneça sóbrio e vigilante diante do Senhor. Que nesse dia, a gente reze junto com a nossa família e consagre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, à Sagrada Família, ao menino Jesus que está nascendo. E assim, a gente vai deixar de celebrar um Natal numa forma pagã, porque não tem outro nome a comemoração que se faz por aí que paganismo.
muito parecido com as comemorações que havia no tempo dos pagãos, dos falsos deuses, dos ídolos. E a gente vai sair de uma experiência pagã para uma experiência verdadeiramente cristã. E a gente então vai ser testemunha da verdadeira fé para aqueles que vierem confraternizar conosco. Muitas vezes a gente fala de coisas abstratas na nossa pregação, mas existem coisas concretas e pontuais como estas que a gente precisa fazer o quanto antes. Porque se a gente fica só em abstrações, a gente não desce ao chão da realidade. Enquanto a gente quer mudar o mundo, a gente não transforma nem a nossa casa nos pequenos gestos, nos pequenos exemplos. Por isso, irmãos e irmãs, vamos entrar nesse espírito do advento, nesse espírito de silêncio, nesse espírito de preparação, que abre caminhos para a vida do Senhor, para a vinda do Senhor. E que quando o Senhor chegar, Ele nos encontre com a casa aberta e com o coração preparado. Porque Deus quer fazer morada entre nós. Escutemos a voz de João Batista que diz: preparai o caminho do Senhor. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Toda a igreja, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Mais uma vez, preparai o caminho, preparai